Olá pessoal, tudo certo por aí? Vamos para mais uma aulinha hoje? Aula 9, nós estamos aí falando sobre o Filocordata. Pessoal, finalmente chegamos no último grupo do reino Animalia, né? O Filocordata. Por que será que tem esse nome, né? Corda. Corda, escreve-se chordata e a gente pronuncia cordata. Corda vem de notocorda. Vocês aprenderam no primeiro bimestre o desenvolvimento embrionário. E a gente viu que esse desenvolvimento contém alguns estágios, né? As modificações que o embrião vai sofrendo. E esse aqui é o estágio de neurula, pessoal. Caiu numa das nossas provas, né? Neurula. Então, aqui é só um corte transversal, tá? O que você observa? No dorso, bem em cima, o tubo nervoso dorsal ou tubo neural. Embaixo no ventre o tubo digestório e entre eles um tubo maciço de células chamado notocorda. Então assim, para ser um cordado tem que reunir algumas características importantes. Vocês lembram que eu perguntei lá na avaliação quais eram as características em comum que os animais citados lá tinham para pertencer ao grupo dos artrópodes? Pessoal triblástico? Eu sou, mas eu não sou artrópode. Celomado? O equinodermo é celomado e não é artrópode. Então, vocês têm que começar a prestar mais atenção nas perguntas, né? Nas aulas a gente fala isso. Então, cadê você assistindo a aula lá? Então, quais eram as características exclusivas em conjunto para os animais serem artrópodes? O fato de terem um esqueleto externo, o fato de ter que trocar esse esqueleto para crescer, porque o crescimento não é contínuo, e o fato de terem todos os apêndices articulados, tá? Então, é um conjunto dessas três situações que deu àquele grupo a denominação de artrópodes, animais que se espalharam bastante pelo planeta, tá? Então, devido a essas características em conjunto. Aqui é a mesma coisa, eu vou dizer para você. O que um animal tem que ter para ser um cordado? Porque você vai ver na sequência que são animais muito diferentes. E sendo diferentes, o que é que eles têm em comum para serem cordados? 4 estruturas, tá? Então, nós vamos começar a falar até da notocorda aqui, que é uma dessas características importantes que deu nome ao grupo, cordata, uma corda dorsal. Galera, quando o embrião está se formando, ele tem que ter um eixo de sustentação, porque vai ocorrer a migração de muitas células para a formação de muitos órgãos. Então, tem que ter um eixo maciço ao longo do corpo desse embrião, no dorso, que o sustente. E esse eixo é a notocorda, é situado entre o tubo nervoso dorsal e o intestino, fica numa região mediana do corpo mais para o dorso. Essa notocorda, ela veio da mesoderme, tá? E é essa notocorda que poderá ser substituída por vértebras de cartilagem ou de osso para formar a famosa coluna vertebral, tá? Então, todos os cordados têm que ter essa estrutura chamada notocorda, pelo menos em algum momento da sua vida, tá? Já vamos entender isso melhor. Uma outra estrutura é o tubo nervoso dorsal, tá? Esse tubo nervoso dorsal, o que ele vai fazer aqui no dorso? Na frente, ele vai formar o encéfalo. E ao longo das costas, ao longo do dorso, vai formar a medula espinhal. Conjunto de encéfalo e medula espinhal vai formar o quê? Sistema nervoso. Então, o tubo neural, né, lembra até neurônio, ó, ou o tubo nervoso dorsal também, como é chamado, vai originar o sistema nervoso. Os cordados precisam ter esse tubo neural aí, a notocorda. Que mais, pessoal? Fendas na altura da faringe, tá? Fendas. Em todo o desenvolvimento dos cordados nos embriões aparecem as fendas. Nós tivemos fendas aqui na altura da faringe? Tivemos. Só que por respirarmos por pulmões, essas fendas se fecharam cedo e deram origem à faringe, aí deu origem daí a continuidade que é a traqueia e a todo o sistema respiratório, tá? Mas tivemos as fendas faringianas ou fendas faríngeas ou faringotremia, como pode aparecer em alguns exercícios, tá? E uma outra estrutura é uma cauda pós-anal, é uma cauda que se estende além do ânus. No nosso caso nós tivemos, mas ela foi regredindo durante o nosso desenvolvimento e se limitou ao cóccix, tá? Então, o cóccix é o vestígio da nossa cauda, tá bem? Em alguns animais elas permanecem, né? Por exemplo, o macaco, ele tem uma cauda que se estende além do ânus, né? Após o ânus. Então, os cordados, essas 4 estruturas, os cordados têm que ter tido em algum momento da sua vida.
Essas estruturas podem ter desaparecido ou podem permanecer, tá? O importante é que todos eles vão ter em comum essas 4 estruturas em alguma fase do desenvolvimento da vida. Tá legal? Muito bem. Vamos passar aqui, vamos ver, ó. Eu vou mostrar para vocês um embrião de cordado, agora no sentido longitudinal. Veja aqui o primeiro aqui, ó, tá? Então seria o tubo nervoso dorsal ou tubo neural. O que ele vai formar na frente? O encéfalo, lá na cabeça, tá? E ao longo do corpo, a medula espinhal, que é aquele órgão cilíndrico cheio de nervos. O conjunto de medula espinhal e de encéfalo forma o sistema nervoso, tá bem? Muito bem. Logo abaixo do tubo neural, lembra que tem a notocorda, que se viu no desenho anterior? Notocorda, tá? É um eixo maciço, é um tubo maciço de células, flexível e rígido também, que vai sustentar o corpo desse embrião. O que vai acontecer com ela? Ela poderá ser substituída pelas vértebras, formando a coluna vertebral, tá? Muito bem. As fendas que eu comentei com vocês, as fendas na altura na faringe, tá? As paredes dessas fendas têm bastante vaso sanguíneo, então elas fazem a troca de oxigênio e gás carbônico com o meio, né, e o sangue, tá? Então, nos animais aquáticos, essas fendas permaneceram e evoluíram para brânquias. Nos animais terrestres que respiram por pulmões, elas se fecharam cedo, mas todos os embriões tiveram essas aberturas aí na altura da faringe. Olha só o ânus, né? Sistema digestório completo, começa aqui na boca e termina aqui no ânus. Olha a cauda além do ânus, cauda pós-anal, pós, tá? Todos tiveram. Em alguns desapareceu, em alguns animais ela permaneceu, tá? 4 estruturas, portanto. Olha a diferença da disposição dos órgãos em animais do grupo dos cordados para os invertebrados que você aprendeu comigo. Gente, invertebrado são aqueles que vêm lá de porífero até equinodermos, que foi assunto da última aula, tá? Depois dos invertebrados vem os cordados. Os cordados são divididos em protocordados e vertebrados. Dentro dos cordados tem os vertebrados também, tá? Bom, coração nos cordados e nos vertebrados é ventral embaixo, tá? Sistema nervoso fica no dorso, ok? Vocês lembram, por exemplo, de uma aranha, de um camarão, dos invertebrados, da minhoca? O coração deles fica no dorso, tá? E o sistema nervoso deles fica no ventre, ganglionar ventral, fica mais desenvolvido na parte de baixo. Então, existe aí uma disposição diferente dos órgãos, né? Muito bem, vamos para frente? Pessoal, então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Quem são os cordados, tá? O filocordata é dividido em 3 subfilos, em 3 subgrupos. O primeiro deles, urocordata. Uro significa cauda. Corda é a notocorda. Notocorda na cauda. É isso ao pé da letra, tá? Aqui você tem um esqueminha da larva deste animal. Parece um jarro, né? Um jarro transparente aí, mas é um animal fixo na sua fase adulta. Esse animal se chama assídia. Imagine, né, gente? Nós estamos no mesmo grupo, no mesmo filo que esse animal aqui. É por causa dessas características aí do desenvolvimento embrionário que a gente comentou. Vamos dar uma olhadinha na larva dele, na larva desse animal adulto fixo aqui chamado assídia. Olha a cauda da larva, tá vendo a cauda aqui? Olha o que tem na cauda, gente, a notocorda. Notocorda na cauda da larva. Quando ela fica adulta, ela perde essa notocorda porque a cauda vai regredir. Ela se fixa aqui, nessa parte de baixo, num substrato, vai sofrendo a metamorfose e a cauda vai desaparecer. Não interessa se quando adulta ela não tem mais a notocorda, mas ela teve. Por isso ela é um cordado. Essa é a semelhança com a gente, tá? É o fato de terem tido ou de ter ainda essas características exclusivas dos cordados. O cordão nervoso, ela também perde e vai se limitar a um gangliozinho nervoso que fica mais ou menos na parte de cima do animal, tá? Olha as fendas faringianas aqui. Essas fendas evoluíram para brânquias, o animal tem brânquias aqui, tá? Tubo digestório completo, né? Termina no ânus. Que mais aí que a gente vai comentar com vocês? Então, quando esse animal aqui ele se fixa, é um animal marinho, tá?
Aproximadamente o tamanho aí é mais ou menos, muda um pouco, mas um dos animais que atinge um tamanho relativamente médio aí seria do tamanho de uma azeitona, daquela bem grandona, tá? Fixo aí, são animais fixos. Alguns podem ser até confundidos com esponjas, né? A gente já vai mostrar para você uma imagem, tá? Então, né, ó, também tiveram essa cauda, né, após anal aí, que foi perdida aí durante a metamorfose. Então, aqui um esqueminha da larva das assídeas, que são animais marinhos, que respiram por brânquias, fixos na forma adulta ou, né, sésseis, tá? Quando ficam adultos, eles têm duas aberturas, dois sifões, um superior e um na lateral. A água entra por aqui, trazendo nutrientes, alimento, né? O animal utiliza-se do oxigênio, dos alimentos, e os restos são expelidos por esse sifão lateral aqui, tá? Então, o subfilo Urocordata é aquele que compreende os animais chamados assídeas. Aqui eu tenho mais um esqueminha para te mostrar, ó, a larva, tá, se fixando, e aqui a foto de uma outra assídia, de uma outra espécie de assídia. Olha o sifão lá superior e o lateral, a água entra por ali e é expelida por aqui, tá? Ficam bem bujudinhos assim, né, fixos num substrato. E aqui é um exercício que tem na sua apostila, que inclusive está comparando justamente isso. Uma esponja, está na página 37, as esponjas do mar, né, que tem uma forma tubular, são fixas também, e as assídeas, uma outra espécie de assídia aqui, o sifão superior e o lateral aqui, ó, tá? Ele fala o seguinte para você aqui, ó, no ambiente marinho, as assídeas podem ser facilmente confundidas com os poríferos em virtude da semelhança de suas estruturas corporais. Isso pode ser observado nas imagens a seguir. Em A é uma esponja e B é uma assídia. Quais são as principais características anatômicas e fisiológicas que diferenciam esses dois organismos e a qual filo pertencem? Bom, então você já sabe que as esponjas pertencem ao filo porífera, as assídias pertencem ao filo Chordata, subfilo Urocordata, tá? Então, os filos são bem diferentes. Quais seriam as diferenças? Galera, as esponjas nem órgãos têm, é simplesmente um amontoado de células, tá? São os coanócitos lá que fazem a digestão intracelular desses animais. As assídeas, elas têm toda uma organização, elas tiveram lá no seu desenvolvimento embrionário, lá na sua larva, notocorda, tubo nervoso dorsal, as fendas, as aberturas, né, faringianas lá. Então, a estrutura anatômica das assídeas é bem diferente das esponjas, tudo bem? Muito bem, na sequência, vamos para um segundo subfilo dentro do filo Chordata, é o subfilo Céfalo-Chordata. Pessoal, o que é céfalo? Cabeça. Corda, a corda vai até a cabeça, tá? Então, esse animal que você está vendo aqui é um esquema, aqui é uma fotinho dele, é o anfioxo. O anfioxo é um animal aí que não é maior do que alguns, tipo 5 centímetros, não passa de 10, tá? 5 a 7 centímetros, mais ou menos. É meio achatadinho dos lados, né? Pode ser confundido com peixe, mas não é um peixe, tá? Ele vive enterrado, né? Ele forma galerias ali, tubinhos, né? Ele fica dentro, fica só com essa parte aqui da boca para fora com os tentáculos, pegando os nutrientes da água, né? Ingerindo. Esse animal aqui, chamado anfioxo, o desenvolvimento embrionário dele é bem parecido com o nosso, por isso que quando você abre livros aí sobre embriologia, você vai encontrar lá o desenvolvimento, o esqueminha lá desde os ovos, lá da mórula, blástula, gástula, neurula, você vai encontrar desse animal, porque são fáceis de serem visualizados, tá? Relativamente fáceis, né? Então, o que você percebe aqui, ó, no dorso do animal tá lá, ó, o tubo nervoso dorsal, tá? Que se estende no comprimento de todo o corpo. Na frente formou o encéfalo dele, ao longo do corpo a medula espinhal. Então, todo o seu sistema nervoso dorsal veio do tubo neural dorsal, tá? Muito bem, logo abaixo a notocorda. Agora, olha que curioso, nesses animais, a notocorda, ela não vai ser substituída por vértebras, ela vai permanecer como notocorda para o resto da sua vida. Então, ele vai nascer com notocorda, vai morrer com notocorda, tá? Então, a notocorda se mantém da cauda até a sua cabeça, até aqui na frente, tá fechado aqui o corpinho dele, para você ver que é todo segmentado a musculatura dele. Então, vem até a frente. Então, vejam, a assídia, ela perdeu a notocorda quando adulta.
O anfioxo mantém a notocorda quando adulto. Nós perdemos a notocorda porque ela foi substituída pelas vértebras da nossa coluna. Então, o fato é que todos tiveram a notocorda ou têm a notocorda em algum momento da vida. Essa é a semelhança para ser um cordado, tá? Bom, sistema digestório completo, aqui respiram por brânquias, ou as fendas branquiais, né, na parede da faringe evoluíram para brânquias. Então, animal aí marinho, respiração branquial, tá? Então, o nome aí, o anfioxo, ele pertence ao subfilo Cephalocordata. E agora a gente vai para o terceiro e último subfilo, que se chama Craniata. Pessoal, poderia ser também assim, ó, subfilo Craniata ou Vertebrata. Na verdade, utiliza-se até essa denominação, mas assim, ó, todos aqui têm crânio, protegendo o encéfalo, tá? Por isso Craniata. Mas aqui nesse primeiro grupo tem dois animais que são as lampreias e peixes bruxas, que não existem no Brasil, mas, né, esses dois animais, eles não têm vértebras, eles ainda têm notocorda. São chamados de vertebrados por causa do crânio, mas não por causa da coluna vertebral. Então, por isso o termo mais correto seria só o subfilo Craniata, por causa deles, tá? Os demais aqui, a partir dos peixes cartilaginosos aqui, todos, além do crânio, tem a coluna vertebral que ocupou o lugar da notocorda, tá? Então, aqui são legitimamente, ó, vertebrados e craniados, tá? Bom, falando um pouquinho desses animais aqui dos craniata, ou craniados. Eles foram divididos em dois grupos, os agnatos, ou agnatostomata, e os gnatostomatas, ou gnatostomados. O que quer dizer isso? Na frente, negação. Gnato quer dizer mandíbula, que fecha e abre a boca. Então, esses primeiros animais não têm mandíbula. Todos os outros aqui terão. Então, quer dizer que os verdadeiros vertebrados craniados são gnatostomados porque tem mandíbula, tá? Quem não tem mandíbula, peixe bruxa e lampreia. Vamos dar uma olhadinha aqui. Como é que eles fazem, então? Eles têm uma boca circular, ó. Circular, ó, ele grudado ali com a boca é circular. Então, ele não tem esse movimento de abrir e fechar, tá? A sua boca, ela tem uma ventosa sugadora e um monte de dentinhos bem afiados, ó. As lampreias, então, elas parasitam outros animais, elas parasitam os peixes. Então, ela chega com essa boca circular na lateral do peixe, fixa ali e fica sugando, né, o animal. Então, é um predador parasita aí, né, essa lampreia. O peixe bruxa ou feiticeira, geralmente se decompõe de animais já mortos ou doentes, tá? Aqui na lateral do corpo tem as fendas, ó, faringeais ou fendas faringianas, né? Então, respira por brânquias aí, animais marinhos, tá? Lampreias e peixes bruxas. Então, voltando um pouquinho aqui no slide anterior, só os agnatos aqui, que são as lampreias e peixes bruxas, que não tem mandíbula, o restante tem. Quem são os verdadeiros vertebrados, hein, pessoal? Os verdadeiros vertebrados craniados. Os peixes. O que é um peixe condrictis? Condre é cartilagem. São os peixes cartilaginosos, como tubarão, raia, cação. Os osteíctes, a maioria, né, peixes ósseos. Então, o que aconteceu com a coluna vertebral deles? A notocorda, aqui no caso dos peixes condrictis, foi substituída por vértebras de cartilagem. Nos peixes osteíctes, a notocorda foi substituída por vértebras ósseas, tá? E nos demais aqui, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, também a notocorda foi substituída por vértebras ósseas, ok? Galera, falando nisso em vértebras ósseas, dá uma olhadinha aqui, ó, o esqueleto aqui de uma cobra, tá? Isso que você vê aqui, ó, saindo do crânio são as vértebras. Toda a notocorda foi substituída por vértebras ósseas, das quais vértebras saem as costelas, ó. E as costelas, elas são levemente arqueadas, arredondadas para acompanhar o corpo da cobra, tá? Eu achei legal essa figura, está na sua apostila lá na primeira página lá, achei bacana para comentar com vocês. Então, isso aqui é legitimamente um animal craniado, tem um crânio protegendo o encéfalo e a sua coluna vertebral aí, craniado ou vertebrado, tá certo? Então, voltando aqui um pouquinho.
Todos eles aqui craneados, vertebrados. Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Esses animais que você vê aqui, dentro dos cordados, então eles são os vertebrados, tá? E as acídeas e o anfíoxo que nós vimos antes, eles são protocordados, porque são cordados inferiores. Eles não têm vértebras, eles não têm crânio, tá? Então, eles não são craneata. Então, eles são protocordados. Os cefalocordatas, que são os anfíoxos, e os urocordatas, que são as acídeas, são protocordados, tá? Por não terem esqueleto, não terem ossos de crânio nem de vértebras, tudo bem? E os demais aqui, de peixes até mamíferos, dentro do qual grupo nós estamos aqui, ó, somos craneados porque temos crânio e temos também a coluna vertebral, né? E os demais ossos que fazem parte do corpo aí. Tá legal? Essas outras características aqui, a gente vai falar sobre todas elas a partir do momento que nós estudarmos cada grupo. Qual é o objetivo agora dentro dos cordados? É estudar os animais mais representativos, né? Que é a partir aí da classe aqui dos peixes, tá? Anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, a gente vai dar uma ênfase já na próxima aula, começando o estudo dos peixes, tá certo? Anfíbios aí, sapos, rãs, pererecas, salamandras, né? Os répteis, lagartos, cobras, jacarés, crocodilos, tartarugas, tá? As aves aí diversas, né? As corredoras e as voadoras, e os mamíferos aí um grupo bem diversificado, tá? Nós somos mamíferos, estamos aqui então, somos cordados, vertebrados, craneados, dentro aí da classe dos mamíferos, classe mamália, tá? Reino animal, filocordata, classe mamália. Lembram da classificação? Bom, pessoal, então é isso aí. Me despeço da aula de hoje, né? Deixo aí esse recadinho para vocês aí do filocordata, lembrando das 4 características que todos eles tiveram ou têm em algum momento da sua vida. Tudo bem, então? Pessoal, vejo vocês numa próxima aula. Não esqueçam de deixar lá um recadinho, alguma dúvida, se houver, nós vamos conversando, tá? Até a próxima!